Opa, hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro de 2017, véspera do dia de podcast. E claro que eu tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, iPhone 8, iPhone 8 Plus aqui no Brasil, Mac Mini, audiência Netflix e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Ontem, quinta-feira, dia 19, foi o dia do profissional de TI, mas é profissional de TI raiz. Não é aquele cara que tem vida social, aquele cara que programa em CSS, que tira foto programando, que malha, corre na praia, faz tutorial de como manter o código limpo, programa em Ruby. Não é esse. É o dia do profissional de TI, que Ruby parece que é nome de joia. Nunca fez exercício físico, COBOL é mainstream, não vê complexidade em Java ou C#, front-end só se for HTML e JavaScript. Nunca fez exercício físico, faz update sem wear e não tem vida. Parabéns para você. E amanhã, dia 21, é dia do podcast. Vai ter a Podosfera Unida, um troca-troca de podcasts. Eu vou me vingar na galera do Hall, do Pepsi Tech. Vocês lembram? Pois é. Tudo vai ao ar amanhã, no sábado, numa grande brincadeira. Vai ter alguns encontros de podcasts. Aqui no Rio vai ter, mas acho que é só para podcaster. Acho que não é para ouvinte. Minas Gerais, Belo Horizonte, se eu não me engano, vai ter. Espírito Santo também, se eu não me engano, vai ser aberto para ouvinte. Vai rolar até uns seminários e tal. São Paulo, acho que também vai ter. Então fica ligado. Eu vou falar mais ainda nos comentários sobre podcast. Foi um dos motivos de eu começar a semana falando de podcast, essa mídia que a gente tanto curte. Outro recadinho é que vai rolar o Papo de Grana aqui no Rio de Janeiro, na Warren. Vai ser terça-feira, dia 24. Você que tem interesse, fica esperto. E como sempre, deixo agradecer àqueles que pagam uma Coca pro Coca lá no coca.tech/patrão e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas, como fazem o Ricardo Beltrame, José Vinícius Melo, Jorge Santos, Lucas Carneiro, Marcos Oliveira, Gustavo Silveira, André Gonzaga, Elivelton Santos, Marcos Cabelo, Rogério Ponce, Rafael Diniz, Marco Antônio Pincelli, Alexandre Nunes Filho, Cleuber Santos, o Roger, Max Piri, Éder Soares, a Frane Rodrigues e a Ingrid Marastoni. Obrigado, Cocas! Notícias. Coca-Tech. E já temos, não oficialmente, uma data pro iPhone 8, 8 Plus chegar aqui no Brasil. É o dia 3 de novembro, com pré-venda no dia 27 de outubro, isso segundo o Mac Magazine, e é mais ou menos o que eu não sei. Ano passado ele chegou no dia 11 de novembro, talvez a gente até possa dizer que tá chegando um pouquinho antes. Nos últimos 3 anos, se eu bem me lembro, ele tem chegado na primeira quinzena de novembro. Esse ano foi mais curtinho, já chegou no dia 6, me lembro que teve uma vez que chegou no dia 6, que era meu aniversário. Hoje tá chegando no dia 3 de novembro, então, né, não faz, tá mais ou menos na mesma marca. Lembrando que esse ano a homologação foi praticamente tempo recorde. Agora, de preço é aquelas contas que eu fiz pra vocês, ou talvez suba um pouquinho, mas vai dar mais ou menos o mesmo preço do iPhone 7 no ano passado. Já o iPhone 10, vamos fazer aqui um chute. Se levou nos Estados Unidos um mês e, né, era dia 20, um mês e pouquinho, então a gente pode, a primeira quinzena de dezembro tá chegando o iPhone 10. Agora, uma coisa que eu tenho que falar com vocês é que parece que o iPhone 8, 8 Plus tá fazendo água. Eu achei a ideia da Apple genial, né, de criar um produto top de linha, né, um iPhone 10, porque o usuário Apple, ele quer coisas top de linha. Ele não quer luxo, né, um iPhone de ouro, Apple Watch de ouro. Ele não quer luxo, mas ele quer funcionalidade, ele quer hardware. Ele é um usuário pro. Então, eu achei a ideia genial. Vamos fazer aqui o iPhone 8, ou 8 Plus, e um iPhone 10. Uma outra maneira dela fazer isso, que ela tá fazendo agora, seria trazer um produto, digamos assim, inferior, sei lá, um iPhone 7 linha, e chamar o iPhone 8 de iPhone 10. Ó, esse aqui é o novo iPhone, e aí o iPhone 7 linha é esse aqui, né, que seria o iPhone 8. Venderia? Não, não venderia. Todos os olhos estariam pro iPhone 10. Ela fez essa mesma estratégia, só que ao contrário, né, em vez de trazer um novo como teto, né, como ela estava acostumada a fazer, e o, entre aspas, segunda linha colocar abaixo, ela não, pegou o segunda linha, colocou como novo modelo padrão e criou um patamar acima. E tá todo mundo interessado em
quê? É no patamar acima. O iPhone 8 não tá vendendo bem, as vendas pífias, tanto que agora em novembro vai reduzir pela metade a fabricação, porque simplesmente não tá vendendo. Não é só isso, eu olho e não acho que seja só isso. Tem uma outra questão também, que foi o aumento de preço. O americano, via de regra, ele fica tretado quando tem um aumento de preço. Quando o Mac, ele aumenta de preço, você perde referência. Porque vem um novo Mac com touch bar, vem com uma GPU não sei o que lá, vem com isso, vem com aquilo outro, um novo mecanismo de teclado, vem com um trackpad maior, diferente. Você perde a referência e pode vir um pouco mais caro. O iPhone não é assim. O iPhone, ele vem sempre do mesmo jeito. Então se espera que um iPhone venha a 650 trampetas, que é assim desde sempre. E agora aumentou o preço para 700 trampetas. Tudo bem que tem aquela galera que compra pela operadora e não paga pelo aparelho, mas isso é uma coisa que mexe com o americano. A inflação dele está gerando mais ou menos 2% ao ano. Junta ali os 10 anos, do mesmo preço. Ok, talvez tenha de fato que aumentar, mas isso mexe. É que nem quando você vai no mercado, você tá acostumado a comprar um produto lá, tá sempre R$10. Aí de repente 13. Você não compra, você diminui a quantidade, você faz depois você volta a comprar. Mas quando você vê aquele, caramba, R$13, você tem um susto. Então talvez isso tenha colaborado também com o processo. Outra pra você acrescentar, não mudou o shape, é o mesmo iPhone. Indústria de carro. Se não tiver na parte de trás do carro lá o 2.0, o turbo, o não sei o que, você não sabe o que tem dentro daquele carro. Ah, esse aqui é 1.0, esse aqui é 1.5. Se não tiver aquela marcação, tudo fica igual. E vamos combinar aqui, quando você vê ali um 2.0 TSI, você já abre aquele olhão, pô, esse carro daí corre, tem um indicativo. A indústria automobilística de tempos em tempos muda o shape do carro para dizer, ó, esse aqui é um novo modelo, muda a frente, muda o farol, muda a traseira, muda a lanterna, e não aconteceu isso no iPhone. A maior venda de iPhone, né, do 4 até o 5S, era mais ou menos o mesmo shape. Veio o iPhone 6, um boom de vendas. Agora mudou até a tela, não tem botão home. O iPhone 10 é o mais desejado. Tem a questão do preço, os $1.000, a galera vai comprar, não vai comprar. É uma incerteza, porque o que se pensava era que o iPhone 8 venderia relativamente bem por um preço maior. Não foi isso que aconteceu. Então todo mundo tá em atenção. Vai reduzir pela metade a produção. Ano que vem já rola um papinho de que o iPhone voltaria ao preço anterior, que baixaria o preço. E aí você começa a entender aquele papinho de que, não, só 2019 que a Apple vai adotar o Face ID para todo mundo. O papinho que tá rolando agora é 2018, todo mundo adotando o Face ID para igualar. Não me assustaria se ano que vem a Apple acabasse com isso de iPhone, entre aspas, nova geração e iPhone atual. Juntar tudo, voltar ao modelo anterior que tava dando mais ou menos certo e só variar o tamanho. Quer 4.7? Vai ter 4.7, 5.2, 5.8, 6.2, o tamanho que for. Talvez para Macs esse pensamento, não, tem aqui o MacBook Pro, ele custa um tantão de dinheiro. Você não tem esse tantão de dinheiro, você não precisa de uma máquina poderosa assim, tem problema não. Tem ali, ainda tô vendendo, tem o MacBook Air. Isso não parece ser uma verdade pro iPhone. Vamos ver como é que vão ser as vendas, vamos ver se o iPhone 10 vai vender, se vai estourar recorde para fazer uma análise melhor. E até talvez a gente não consiga fazer essa análise agora, porque talvez a gente não tenha número de iPhone suficiente para atender a demanda, então não se sabe qual seria a demanda. E vamos combinar aqui, se a Apple só conseguir regularizar a demanda, digamos em março de 2018, puro chute aqui, acredito que vai regularizar antes, mas olha os AirPods, que não tem tanta tecnologia assim para produzir e demorou um ano para regular a demanda. Sim, eu sei, são AirPods, não são iPhones, mas cá entre nós, se você espera até março para comprar o seu iPhone, melhor você esperar mais 6 meses e pegar outra geração. Apreensão. E Coca, sobre o Mac Mini? Pois é, o Mac Rumors, no início da semana mais ou menos, falou sobre o Mac Mini. Poxa, a gente já tem tantão de tempo sem atualização no Mac Mini, 3 anos já. E aí, coincidentemente, ou não, o Timóteo, ele respondeu um e-mail. O Timóteo, ele responde trocentos e-mails e nem todos esses e-mails que são respondidos são divulgados. Esse em específico foi onde se pergunta exatamente, e aí, como é que tá o Mac Mini? E o seu Timóteo responde, olha, bacana que você ame o Mac Mini, nós também amamos o Mac Mini, nossos clientes acharam maneiras muito criativas e interessantes de uso do Mac Mini. Por hora, eu não posso compartilhar detalhes, mas o plano é que o Mac Mini seja uma parte importante da nossa linha de produtos. Ou seja, só falou, sim, tá há 3 anos aí, mas não morreu não. Eu sou mega favorável a atualizações frequentes. Hoje você tem mais ou menos 3 grandes atualizações Apple. Você tem no início do ano, você tem no meio do ano e tem no final do ano. Mais ou menos essa é a distribuição. Por mim, a cada 6 meses fazia uma atualização de hardware. Pelo menos nos computadores isso é mais fácil. Espalhava as atualizações de software. A Apple tem feito isso. Ela vem trazendo novidade, não traz tudo logo no primeiro build do iOS. Não, 11.1 vai ter uma novidadezinha, 11.2 vai ter outra novidadezinha. Ela faz um anúncio uma vez por ano, mas vai distribuindo as atualizações. Quase como que a Microsoft está fazendo com 2 grandes atualizações por ano. Que, ok, não são grandes atualizações, são firulinhas, né? O browser agora, o Edge,
você consegue fixar uma aba. Melhorou o suporte PDF, tem um look mais o Fluent Design, trazendo alguns elementos, suporte a EPUB, algumas firulinhas. A maior atualização dessa versão de Windows, na minha opinião, é o suporte à realidade virtual. Uma outra coisa curiosa é o TruePlay. Você tem um jogo, o desenvolvedor coloca dentro do jogo o TruePlay e aí vai coletar dados. Peraí, esse cara aí tá dando cheat. E aí você não vai conseguir jogar online. Você pode desabilitar, não sei o que, continua jogando o jogo, mas online você não vai conseguir. No OneDrive você vai ter aquele esquema de fazer os arquivos baixarem sob demanda. É bacaninha, são atualizações que vão pintando. Aliás, a Cortana no iOS tá com outro look, mas a gente não usa Cortana aqui no Brasil. Pra galera do OneNote no Android, agora você consegue fazer a proteção de notas com senha ou então com Touch ID. E Coca, o que teve mais de novidade lá na Adobe Max, a Keynote da Adobe, que ontem falei, saiu a versão 2018 da Creative Cloud, novos aplicativos. O resumão é aquele mesmo, né? Tem o novo software, o XD, que é para fazer protótipo para plataforma móvel, o Lightroom, que era mais focado em desktop, agora tá migrando para nuvem, tem uns pacotes para você salvar os dados, 1 tera. O Project Felix, que era aquele esquema de pegar um 2D e transformar em 3D, ganhou o nome oficial, que é o Dimension. Uma ferramenta que eu achei legal é o Capture. Você quer saber que fonte é essa? Que esse texto tá legal, eu quero saber que fonte é essa. Você joga no Capture que ele vai cruzar com as fontes dentro do Typekit, na biblioteca de fontes da Adobe. Para quem gosta da ferramenta de pincel, com aquelas texturas, a Adobe comprou a KyleBrush.com e com isso mais de 1000 pincéis vão ficar disponíveis gratuitamente para a galera do Creative Cloud. O Character Animator saiu de beta para fazer a animação de personagem. Tem o Project Scribbler, que pega imagens em preto e branco e colore, dá cores com IA. Ela também mostrou o Sonicscape, que é uma ferramenta para você editar áudio em realidade virtual, ou seja, som em 360 graus. Enfim, acho que de Adobe é isso. Fala um pouquinho da sua plataforma de IA, né, para criatividade. Essa é a nova missão, o novo foco da Adobe, a Sensei AI. Chegou também o Ubuntu 17.10 e não tem lá grandes coisas, só um novo visual, a adoção do Gnome. Na verdade, retorno ao Gnome, né? A Google Play Store no Android deu um tapa no visual. Você que ainda joga Pokémon, saiba que agora tá aparecendo a terceira geração, mas só os fantasmas, em comemoração a Halloween, agora final do mês, 31 de outubro. O Monument Valley 2 para Android chega no dia 6 de novembro, jogo excepcional. E Coca, você não falou foi do Moto X4. Pois é verdade, fiquei devendo ontem. O Moto X4, ele entra entre a linha G e o Z, enquanto você tem um G5S saindo por R$ 1.500 e um Z2 Play saindo por R$ 2.000, o X4 fica ali no meio do caminho a R$ 1.700. Tela Full HD, 5.2 polegadas, IP68, com fone de ouvido, Snapdragon 630, câmera dupla na traseira. Te falar que eu não fiquei muito tentado não. É quase um G5, tem um acabamento melhor, é virtualmente mais potente, câmeras melhores. O G5OS tem TV digital, fica no meio do caminho. Vai, né, atender algumas pessoas, é legal você preencher todas as lacunas, mas não sei, acho que eu iria mais de um G do que o X. O Z2 Play tem o suporte aos snaps. Talvez esteja de birra, mas não me encheu os olhos. A linha Moto atual não tá me enchendo muito os olhos. Tava querendo pegar um Android novo. Moto não. Sobre o Pixel 2, a versão XL que tem a tela OLED, o pessoal tá reclamando, porque você só consegue olhar pra tela de frente. Se inclinar um pouquinho, já fica tudo azulado. Imagina um iPhone 10 com esse problema na tela. Agora, eu tive dando uma olhadinha nos retratos, aquele fundo, né, borrado, do iPhone 8 Plus, 7 Plus também, e o Pixel 2 XL. E eu vou te falar que eu gostei mais do Pixel 2 XL, viu? Tem algumas coisas que não é unânime, tem algumas coisas que eu gostei mais do iPhone, mas no geral, curti mais o retrato do Pixel. O que mais que a gente pode falar de Android? Ele tá desenvolvendo outra jaqueta inteligente, mas ainda sem maiores detalhes. O Google, desde que vem ajudando a galera de direitos autorais a lutar contra a pirataria, já recebeu mais de 3 bilhões de links de pirataria. O Google não diz quantos desses ele acatou. A Symantec achou 8 aplicativos dentro da Google Play que tinham malware, sequestrava no Android e fazia dele um zumbi, pendurava numa botnet. Os 8 aplicativos, o que menos tinha instalação, 600 mil. O com mais instalações, 2.600.000 dispositivos. Você lembra quando o Google deu uma cutucada na Microsoft? Achei uma falha aqui, você precisa corrigir. Aí a Microsoft, tá bom, pode deixar, vamos corrigir. E aí tem um prazo, mas você não cumpriu o prazo, então vou tornar pública. Tornou pública a falha e a correção não tava na rua, deu uma confusão. Agora foi a vez de vingança da Microsoft. Ela comunicou o Google de uma falha no Chrome no mês passado, já tá corrigido nos betas, mas ainda não veio a público. A Microsoft jogou no ventilador, tá aqui, tem que corrigir essa falha. Divulgou a falha. Não são exatamente falhas gigantes, mas é bom que uma empresa policie a outra. Se fosse uma falha homérica mesmo, todas as empresas correriam para corrigir. Aliás, já deveria ter. Hoje é sexta-feira. Segunda-feira foi a falha do crack, a falha do
Wi-Fi WPA2. Já deveria ter um iOS público resolvendo esse problema. O que mais que a gente pode comentar? A Yale faz fechaduras. Comprou a August, que faz fechaduras inteligentes. August famosa. De Samsung, o DeX, aquela estação, vai rodar Linux. Samsung também disse que está pronta para produzir chips de 8 nanômetros. Hoje o Snapdragon 835 e o Exynos 8895 da Samsung usam 10 nanômetros. Um dos segredos do Netflix é a audiência. Ninguém, exceto a própria Netflix, sabe o tanto que uma série ou um filme foi assistido. Inclusive, os produtores não sabem dessa informação. E para eles isso é vital para saber se a Netflix está cumprindo o contrato. Não é mera bisbilhotagem. Isso é da Netflix, a Netflix tem que saber, ela que está distribuindo e... Bom, não é exatamente assim. E aí a Nielsen tem tipo caixinhas de Ibope para saber o que você está assistindo, só que ela faz monitoramento de áudio. Pensa num HomePod, num Google Home, num Echo da vida, que fica monitorando o som ambiente com autorização, né, tudo legalizado, para saber a audiência. E aí eles vão monitorar esse áudio para saber o que a galera tá assistindo na Netflix. Isso nos Estados Unidos. Tem 44 mil desses aparelhinhos, vem sendo testado já há 2 meses, então acredito que já a gente vai ter informações sobre a audiência Netflix. E aqui no Brasil, Justiceiro, 17 de novembro. E para finalizar, registrar algumas coisinhas. Facebook tá testando publicações efêmeras e a coisa meio Twitter, porque você tem um limite de 101 caracteres. Aí você define a data de autodestruição da mensagem. Facebook tá com uma tretinha com a Apple, isso porque você tem aquele paywall, né, dentro do Instant Articles, e a Apple tá dizendo, não, você tem uma assinatura aí, né, é um produto fornecido pelo aplicativo, eu quero meu tantinho aí, eu quero os meus 30%. Tá rolando também in-app pros desenvolvedores dentro do Messenger, né, aqueles joguinhos, vai ter também anúncio, um feed de exploração foi oficializado, onde páginas que você não segue, pessoas que você não segue, e tem publicações talvez relevantes, o Facebook vai mostrar pra você nesse feed de exploração. Hoje, sexta-feira, é a inauguração daquela loja bacana lá em Chicago, Angela Arendt falando da loja, o seu Johnny Ive também, que a loja revive conexões urbanas. A iOS 11 chegou à marca de 55% dos dispositivos depois de um mês. Novembro vai pintar um documentário lá no Apple Music do Major Lazer. Tem vários conteúdos pipocando lá no Apple Music. Com o Chester Bennington, caso você ainda não tenha visto, eu publiquei hoje, segunda-feira, lá na página do Facebook do Coca-Tech. A Apple está sendo processada pelo Animoji, isso é uma marca registrada. Tinha até um aplicativo, não sei se está vivo ainda, o Animoji. Lá na China não vai rolar o Apple Watch com LTE. Ia ter, mas não vai ter. Isso porque lá na China, para você ter um chip de celular, você tem que se identificar, dar o nome, tudo direitinho. E com o eSIM do relógio, você não conseguiria fazer isso muito bem. Não chega a ser exatamente um problema da Apple, mas a capacidade que a operadora tem de garantir a identidade do usuário do eSIM. Então, sem Apple Watch LTE lá na China, pelo menos por hora. E para finalizar, falando de Uber, rolava um processo administrativo contra o Uber na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, porque ele estava operando fora da lei, não existia uma regulamentação, e aí o KD sugeriu arquivar esse processo, porque não houve indícios suficientes de configuração de infração à ordem econômica. Já no Senado, ia ter uma discussão sobre Uber nessa última quarta-feira, foi adiado para terça-feira. Resumindo, não se chegou num consenso. Vamos ver se a gente consegue até terça chegar num consenso. Se não, vota os projetos que se tem, mesmo sem consenso. Aguardemos. E assim, em pré-dia de podcast, eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Claro, você sabe, amanhã tem dia de podcast. Amanhã eu volto também, mas não no Coca-Tech. Amanhã eu tô cuidando de outro podcast lá na galera do Raul. Se cuida, Raulzito. E aqui no Coca-Tech eu volto na segunda-feira, mas amanhã também tem visita aqui. Abraço pra vocês, até segunda. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.